Questão aplicada pela banca Sesgran Rio, em que é cobrado aí do candidato a utilização do sinal indicativo de crase, o acento grave. Quando nós falamos neste assunto, o que é necessário que nós aí saibamos? É necessário que a gente saiba que a crase, ela é a união do a com sentido de para, que vem de um verbo ou de um nome e que vai se conectar, que vai se juntar, que haverá aí uma fusão com outro a, mas daí esse outro a será um artigo, acompanhado aí de um substantivo no feminino. E para que nós possamos aí saber se haverá ou não sinal indicativo de crase, é de extrema importância compreender aí quais são as classes gramaticais, pois isso nos ajuda de forma significativa a compreender se haverá ou não o uso da crase. E também estudar aí o processo de regência verbal e nominal, porque muitas vezes o verbo pode ou não agregar aí com ele essa preposição, enquanto um nome sempre terá ali uma preposição embutida nele. Então, diante aí dessa breve introdução, vamos ler aqui o que se pede no exercício. O acento indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa na palavra destacada em qual das alternativas? Vamos então estabelecer aqui essas conexões. Letra A. A falta de incentivo a setores destinados a reciclar o lixo é um entrave para solucionar o problema urbano. A falta de incentivo direto a setores destinados. Aqui que vai entrar para nós verificarmos se o verbo ou o nome agrega ou não com ele uma preposição. Nós sabemos se algo é destinado a alguma coisa ou a algo, ou para alguma coisa, para algo. Percebam então que esse a tem o sentido de para, por isso é uma preposição. Agora nós precisamos saber se haverá aí uma relação harmônica junto com o artigo que vai acompanhar a palavra feminina. Mas aqui nós temos um detalhe que é importante que vocês anotem, que a banca Sesgran Rio ela cobra muito, que diante de verbo aqui, ele aparecendo depois do a aqui, eu não utilizo crase. Percebam essa leitura. A falta de incentivo direto a setores destinados para a reciclar. Será que eu posso falar para a reciclar? Para ter essa junção do a com sentido de para mais o artigo? Não, basta que eu mencione somente a preposição. A falta de incentivo direto a setores destinados para reciclar o lixo. Não foi necessário aí conectar-se ao artigo a. Sendo assim, eu não utilizo crase. Guardem aí, diante de verbo, a crase ela não é utilizada. Agora vamos verificar aqui a letra B. A indústria brasileira de informática cresce a uma taxa de 20 a 25% ao ano, superior ao que acontece em média no mundo todo. Qual que é o termo grifado aqui? A uma. Outro detalhe, nós temos aqui depois o uma. O uma ele é o quê? Um artigo indefinido. Então, quando eu tenho termos aí que traz uma indefinição, eu não vou utilizar crase. Por exemplo, um pronome indefinido como todos, se eu utilizar assim nenhuma, alguns, algumas, eu não utilizo crase diante de termos aí que traz uma indefinição. Sendo assim, a crase aqui ela está utilizada de forma incorreta. Então, qual outra regrinha aí para guardarmos? Que diante de artigo indefinido, pronome indefinido, a crase ela não é utilizada. E notem que não dá certo aí a combinação da preposição com o artigo. A indústria brasileira de informática cresce para a uma. Sim, não tem aí essa conexão estabelecida. Letra B, incorreta. Letra C. As empresas fabricantes de eletrodomésticos precisam se adequar a regras mais justas em relação ao mercado consumidor. Aqui nós vamos ter o verbo adequar, e nós sabemos que quem se adequa a algo, se adequa para alguma coisa.
esse verbo aqui, ele trouxe na sua regência a preposição a que tem sentido de para. E agora nós temos que verificar se vai aí ocorrer a junção com o artigo. Notem aqui que o substantivo regras está no plural. Então, aqui vamos verificar as regras, ok? O que acontece? Se eu tenho aqui singular e plural, nós não utilizamos crase. Notem só a leitura. As empresas fabricantes de eletrodomésticos precisam se adequar para regras. Notem que aqui está no singular, enquanto regras está no plural. E aqui pode ficar no singular sem problemas. As empresas fabricantes de eletrodomésticos precisam se adequar a regras. Eu vou utilizar somente aí a preposição, o a com sentido de para, sem a necessidade de colocar o as, porque não há aqui essa junção. Então, guardem essa regrinha também. Singular com plural, eu não utilizo a crase, ok? Não há essa junção estabelecida da preposição com o artigo. Letra C também, incorreta. Vamos verificar então agora as demais. Letra D. O efeito dos fatores climáticos sobre o lixo eletrônico leva à liberação de componentes tóxicos nas águas, na atmosfera e no solo. Notem aqui o leva, cuidado com a regência do verbo levar, porque eu tenho aí o verbo levar, por exemplo, de eu mencionar para vocês. Eu levei o quê? O caderno, mas eu também aí tenho o verbo levar com sentido de levar a efeito, levar a algum resultado. Sendo assim, vamos verificar aqui a regência. O efeito dos fatores climáticos sobre o lixo eletrônico leva no sentido de acarretar, de destinar, se está nesse sentido, leva a alguma coisa, leva para alguma coisa. Liberação, por sua vez, é uma palavra feminina que vai aceitar o artigo a liberação. O efeito dos fatores climáticos sobre o lixo eletrônico leva para a liberação. Aqui agora houve a fusão do a preposição com o a artigo, resultando aí no sinal indicativo de crase. A alternativa correta é a letra D. Mas vamos verificar agora a última. Os países desenvolvidos multam os fabricantes por produtos que têm vida útil reduzida, o que os torna temerosos a leis mais severas. Conforme aí, se torna temeroso, torna-se temeroso a alguma coisa, para alguma coisa, mas se ficarmos atentos às regras, as quais aí mencionei anteriormente, singular com plural não vai resultar em crase. Fiquem atentos, aprofundem-se no assunto em relação ao sinal indicativo de crase. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.